atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Agora, bem à nossa frente, temos uma lista das mensagens negativas que ouvimos quando crianças. Como essa lista corresponde ao que você acredita estar errado com você? São quase as mesmas coisas? Provavelmente sim. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida. Mas isso não teria graça nenhuma e, com toda certeza, não nos tiraria da encrenca em que nos encontramos agora. Culpando a família. A culpa é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão do nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumirmos o controle de nosso futuro. O passado não pode ser mudado. O futuro é moldado pelo pensamento atual. É imperativo para a nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que eles podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentiam a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que podiam ensinar eram as que tinham aprendido. Quanto você sabe sobre a infância dos seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade? Se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhes. Se conseguir mais informações sobre a infância dos seus pais, você entenderá com maior facilidade por que fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. Se você não sabe e não tem como descobrir, tente imaginar como deve ter sido. Que tipo de infância criaria um adulto como aquele? Você precisa desse conhecimento para a sua própria libertação. Você só poderá se libertar depois de libertá-los. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá a perfeição de si mesmo, o que o tornará infeliz a vida toda. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a este planeta para aprendermos lições especiais necessárias para nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, cor e país, e em seguida procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a este planeta são como ir para uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, você vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nesta vida eram um casal perfeito de peritos no que você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer: "Vocês me fizeram isso". Porém, eu acredito que nós os escolhemos. Dando ouvidos a outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós quando somos pequenos. Se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós tanto física como verbalmente. Podem ter dito coisas como: "Vou contar tudo o que você fez. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco." Os professores muitas vezes nos influenciam muito. Quando eu estava no 5º grau, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança, até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que exames e notas eram só para ver seu grau de conhecimento numa época determinada, ou foi daquelas crianças que deixavam medir seu valor? Nossos primeiros amigos compartilharam sua falta de informação sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome era Looney e os meninos me chamavam de lunática. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também nos perguntamos: o que os vizinhos vão pensar? Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância. E, naturalmente, existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios na imprensa e na televisão. Um excesso de produtos é vendido, fazendo-nos sentir que seremos indignos ou errados se não os usarmos. Todos estamos aqui para transcendermos nossas limitações iniciais,
sejam quais tenham sido. Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito. Você tem suas crenças negativas para superar e eu tenho minhas crenças negativas para superar. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou hoje. Estou disposto a começar bem aqui onde estou agora, a limpar os cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência em particular de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem em meu mundo. Capítulo 4. É verdade? A verdade é a parte imutável de mim. A pergunta é verdade ou real? Tem duas respostas, sim ou não. É verdade se você acredita que é verdade. Não é verdade se você acredita que não é verdade. O copo tanto pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende do modo como se olha para ele. Existem literalmente balões de pensamentos que podemos escolher para pensar. A maioria de nós escolhe os mesmos tipos de pensamentos que nossos pais costumavam ter, mas não somos obrigados a continuar com isso. Não existe lei que determine que só podemos pensar de uma única forma. Seja o que for em que acredito, torna-se verdade para mim. Seja o que for em que você acredita, torna-se verdade para você. Nossos pensamentos podem ser completamente diferentes. Nossas vidas e experiências podem ser completamente diferentes. Examine seus pensamentos. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Se você sofreu um súbito desastre financeiro, é bem possível que em algum nível você acredite que é indigno de ter dinheiro, encargos pesados e dívidas. Pode ser também que acredite que nada de bom pode durar muito e que a vida é sua inimiga, ou como ouço com tanta frequência, simplesmente não consigo vencer. Se você parece incapaz de atrair um relacionamento, pode ser que acredite que ninguém me ama, ou sou indigno, talvez tema ser dominado como sua mãe era, ou pode ser que pense, as pessoas só me magoam. Se sua saúde é má, você pode acreditar que a doença é comum na minha família, ou que você é uma vítima do clima. A crença pode ser também, nasci para sofrer, ou sempre tenho alguma coisa. Você pode também ter uma crença diferente, da qual nem mesmo esteja consciente. A maioria das pessoas não está e só vê as causas externas do acontecimento. Enquanto alguém não lhe mostra a ligação entre as experiências externas e os pensamentos internos, você continua sendo uma vítima da vida. Problema: desastre financeiro. Crença: não sou digno de ter dinheiro. Problema: falta de amigos. Crença: ninguém me ama. Problema: problemas no trabalho. Crença: não sou bom o bastante. Problema: sempre agradando aos outros. Crença: nunca consigo fazer o que quero. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento, e padrões de pensamento podem ser modificados. Esses problemas com que lidamos e lutamos em nossas vidas podem dar a impressão de serem verdade, podem parecer verdade. No entanto, por mais difícil que seja a questão com que estamos lidando, ela é apenas o resultado externo ou o efeito de um padrão de pensamento interno. Se você não sabe que pensamentos estão criando seus problemas, encontrou o lugar certo, pois este livro tem o objetivo de ajudá-lo a descobrir. Olhe para os problemas em sua vida. Pergunte-se: que tipo de pensamentos estou tendo para criar isto? Se você se permitir sentar-se relaxadamente e fazer a si mesmo essa pergunta, sua inteligência interior lhe mostrará a resposta. Trata-se apenas de uma crença que você aprendeu quando criança. Algumas coisas em que acreditamos são positivas e alimentadoras. Pensamentos assim são úteis a vida toda. Como? Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Outros pensamentos são muito úteis no início, mas tornam-se inadequados à medida que vamos ficando mais velhos. Não confie em estranhos. Pode ser um bom conselho para uma criancinha. Todavia, para um adulto continuar tendo essa crença, apenas resultará na criação de isolamento e solidão. Por que tão raramente nos sentamos e perguntamos a nós mesmos: isso é verdade mesmo? Por exemplo, por que
acredita em coisas como: tenho dificuldade em aprender? Isso é verdade para mim agora? De onde veio essa crença? Será que ainda acredito nisso porque uma professora de primeiro grau me disse isso tantas vezes? Não seria melhor eu me livrar dessa crença? Crenças como: meninos não choram e meninas não sobem em árvores criam homens que escondem seus sentimentos e mulheres que têm medo de atividades físicas. Se em criança lhe ensinaram que o mundo é um lugar assustador, tudo que você ouvir que se ajusta a essa crença será aceito como verdade. O mesmo vale para: não confie em estranhos, não saia de casa à noite ou todos querem lhe passar a perna. Por outro lado, se no começo de nossa vida foi nos ensinado que o mundo é um lugar seguro, nossas crenças serão outras. Podemos facilmente aceitar que o amor está presente em todos os cantos, que as pessoas são afáveis e que sempre teremos o que precisamos. Se em criança lhe ensinaram: é tudo minha culpa, você andará por aí sempre se sentindo culpado. Não importa o que aconteça, sua crença o tornará alguém que está sempre dizendo: desculpe-me. Se em criança você aprendeu a acreditar: eu não valho nada, essa crença sempre o manterá no fim da fila onde quer que esteja. Foi o que aconteceu na minha infância quando não ganhei nenhum pedaço de bolo. Às vezes, quando outros deixam de notá-lo, você se sente invisível. As circunstâncias de sua infância o ensinaram a acreditar: ninguém me ama? Então, com toda certeza, você é solitário, suas amizades e relacionamentos têm curta duração. Sua família o ensinou: não há suficiente. Tenho certeza de que você com frequência sente que a despensa está vazia. Consegue ganhar apenas o bastante para sobreviver ou está sempre afundado em dívidas. Tive um cliente que foi criado num lar onde acreditavam que tudo estava errado e só poderia piorar. Sua maior alegria era jogar tênis, mas um dia ele machucou o joelho. Foi a todos os médicos que conseguiu encontrar, mas o problema só piorava. Finalmente chegou ao ponto de que não pôde mais jogar. Outro cliente, filho de um pastor de igreja, aprendeu quando criança que todas as outras pessoas tinham preferências antes deles, pois a família do pastor sempre deve ser a última atendida. Atualmente, esse homem é ótimo em arranjar bons negócios para seus clientes, mas em geral está cheio de dívidas, com pouco dinheiro no bolso. Sua crença ainda o faz ficar no último lugar da fila. Se você acredita, parece verdade. Quantas vezes já dissemos: eu sou assim mesmo, ou as coisas são assim. Essas frases, na realidade, estão dizendo que é isso que acreditamos como verdade para nós. E, geralmente, aquilo em que acreditamos não passa da opinião de outra pessoa que incorporamos no nosso sistema de crenças. Sem dúvida, ele se ajusta a todas as outras coisas em que cremos. Você é uma dessas pessoas que acordam numa certa manhã, veem que está chovendo e dizem: que dia miserável. Não é um dia miserável, é apenas um dia molhado. Se usarmos as roupas apropriadas e mudarmos nossa atitude, podemos nos divertir bastante num dia chuvoso. Agora, se nossa crença for a de que dias de chuva são miseráveis, sempre receberemos a chuva de mau humor. Lutaremos contra o dia em vez de acompanharmos o fluxo do que está acontecendo no momento. Não existe bom ou mau tempo, existe somente o clima e nossas reações individuais a ele. Se quisermos uma vida alegre, precisamos ter pensamentos alegres. Se quisermos uma vida próspera, precisamos ter pensamentos de prosperidade. Se quisermos uma vida com amor, precisamos ter pensamentos de amor. Tudo que enviamos para o exterior, mental ou verbalmente, voltará a nós numa forma igual. Cada momento é um novo começo. Repito, o ponto do poder está sempre no momento presente. Você nunca está empacado. Aqui é onde acontecem as mudanças, bem aqui e bem agora em nossas próprias mentes. Não importa quanto tempo temos um padrão negativo, uma doença, um mau relacionamento, falta de dinheiro ou ódio voltado contra nós mesmos. Podemos começar uma mudança hoje. Seu problema não precisa mais ser verdade para você. Ele agora pode sumir do nada, de onde veio. E você pode fazer isso. Seus pensamentos e crenças do passado criaram este momento e todos os momentos até chegarmos a este. O que você agora está escolhendo pensar, acreditar e dizer criará o momento seguinte, depois o dia seguinte, o mês seguinte e o ano seguinte.
Sim, você, querido. Posso lhe dar os mais maravilhosos conselhos, resultado de anos de experiência. Todavia, você pode escolher continuar a pensar os mesmos velhos pensamentos, pode se recusar a mudar e ficar com todos os seus problemas. Você é o poder em seu mundo. Você tem tudo o que escolher pensar. Neste instante começa um novo processo. Cada momento é um novo começo, e este momento é um novo começo para você bem aqui e bem agora. Não é formidável saber isso? Este momento é o ponto do poder. Agora, neste instante, é onde se inicia a mudança. É verdade? Pare por um instante e capte seu pensamento. Em que está pensando agora? Se é fato que seus pensamentos moldam sua vida, você gostaria que o que está pensando se tornasse verdade? Se for um pensamento de preocupação, raiva, mágoa, vingança ou medo, como acha que ele voltará a você? Nem sempre é fácil captarmos nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos. No entanto, podemos agora mesmo começar a prestar atenção ao que dizemos. Se você se ouvir expressando palavras negativas de qualquer tipo, pare no meio da sentença. Reformule-a ou simplesmente a abandone. Você até mesmo poderá dizer a ela: fora daqui. Imagine-se numa fila de lanchonete ou talvez num buffet de um hotel de luxo, onde em vez de travessas de comida estão expostas travessas de pensamentos. Você poderá escolher qualquer um e todos que deseje. São eles que criarão suas experiências futuras. Agora, se você escolher pensamentos que criarão problemas e sofrimento, estará cometendo uma tolice. É como escolher alimentos que sempre o fazem se sentir mal. Podemos fazer isso uma ou duas vezes, mas 1090 que aprendemos que determinada comida prejudica nosso corpo, ficamos longe dela. O mesmo deve acontecer com os pensamentos. Fiquemos longe de pensamentos que criam problemas e sofrimento. Um de meus primeiros professores, o Dr. Raymond Charles, repetia com frequência: onde existe um problema, não há algo para fazer, há algo para saber. Nossas mentes criam nosso futuro. Quando temos algo de indesejável em nosso presente, precisamos usar nossas mentes para modificar a situação. E podemos começar neste mesmo segundo. Meu mais profundo desejo é que o tema Como seus pensamentos funcionam fosse ensinado na escola primária. Nunca entendi qual a importância de se mandar crianças decorarem datas de batalhas, o que me parece um desperdício de energia mental. Em lugar disso, deveríamos lhes ensinar assuntos cruciais como a mente funciona, como lidar com dinheiro, como investir dinheiro para se obter segurança financeira, como ser pais, como criar bons relacionamentos e como criar e manter autoestima e autovalorização. Será que você consegue imaginar como seria toda uma geração de adultos que tivesse recebido esses ensinamentos junto com as matérias do currículo habitual das escolas? Pense como essas verdades se manifestariam. Teríamos pessoas felizes com um bom conceito de si mesmas. Teríamos pessoas em confortável situação financeira, capazes de enriquecer a economia do país, investindo seu dinheiro de forma sábia e prudente. Teriam bons relacionamentos com todos e se sentiriam bem no papel de pais, prontos a criar outra geração com bom conceito de si mesma. No entanto, dentro de tudo isso, cada pessoa permaneceria um indivíduo único, expressando sua própria criatividade. Não há tempo a perder. Vamos continuar com o nosso trabalho. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora sou perfeito, pleno e completo. Sempre serei perfeito, pleno e completo. Agora escolho viver minha vida a partir dessa compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 5. O que fazemos agora? Vejo meus padrões e opto por fazer mudanças. Decidir mudar. A essa altura, as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem chamar de bagunça de suas vidas, outros desistem de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer: é inútil, impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, continue do jeito que está.
Pelo menos você sabe como lidar com esse sofrimento. Você não gosta dele, mas é seu conhecido e você só espera que não vá piorar. Para mim, a raiva habitual é como se ficar sentado num canto com um chapéu de burro na cabeça. Isso lhe parece familiar? Algo acontece e você fica com raiva. Outra coisa acontece e você fica com raiva de novo. Mais alguma coisa acontece e você volta a ficar com raiva. Porém, nunca vai além do que ficar com raiva. O que adianta isso? É uma reação tola desperdiçar energia apenas em ficar com raiva. Também trata-se de uma recusa em ver a vida de uma maneira nova e diferente. Seria muito mais útil perguntar-se como você está criando tantas situações que o enraivecem. Em que você está acreditando que causa todas essas frustrações? Quanto mais se entrega à raiva, mais cria situações que o enraivecem, o que o faz ser como um bobo da classe que fica de castigo num canto com um chapéu de burro na cabeça. Este parágrafo despertou em você sensações de raiva? Ótimo! Acho que acertou no alvo. Já é algo que você poderia se dispor a mudar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Se você quer mesmo saber o quanto é teimoso, analise a ideia de estar disposto a mudar. Todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles mudassem, mas, para que tudo se modifique, precisamos mudar por dentro. Temos de mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Esse é o passo seguinte. Já estamos a par do que são os problemas e de onde eles vieram. Agora é hora de estarmos dispostos a mudar. Sempre tive um traço de teimosia no meu interior, mesmo atualmente. Quando decido fazer alguma modificação em minha vida, às vezes essa teimosia sobe à superfície e minha resistência em mudar o meu modo de pensar é bem forte. Posso temporariamente ficar indignada, enraivecida e distante. Sim, isso ainda acontece comigo depois de todos esses anos de trabalho. E é uma de minhas lições. No entanto, agora, quando isso ocorre, sei que estou atingindo um importante ponto de mutação. Sempre que decido fazer uma mudança em minha vida, deixar ir alguma coisa, preciso mergulhar mais fundo dentro de mim para conseguir. Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. Algumas vezes é fácil, em outras é como tentar levantar uma rocha com uma pena. Quanto mais tenazmente me agarro a uma velha crença, quando digo que quero fazer uma mudança, mais sei que é importante para eu me livrar-me dela. E é só aprendendo essas coisas que posso ensinar aos outros. Creio que muitos mestres realmente bons não vieram de lares alegres, onde tudo era fácil. Geralmente, foram criados num ambiente de dor e sofrimento e foram removendo as camadas até atingirem o ponto de onde agora podem ensinar os outros a se libertar. Muitos grandes mestres estão continuamente trabalhando para deixar ir embora ainda mais, para remover camadas de limitações cada vez mais profundas. Isso se torna uma ocupação para a vida toda. A principal diferença entre o modo com que eu costumava trabalhar para soltar minhas crenças e o modo como faço agora é que atualmente não tenho de ficar com raiva de mim mesma para agir. Não escolho mais acreditar que sou uma pessoa má só porque descubro algo mais para mudar dentro de mim. Faxina. O trabalho mental que faço hoje em dia é semelhante a uma faxina na casa. Entro em todos os meus cômodos mentais e examino os pensamentos e crenças dentro deles. Alguns eu amo, por isso dou-lhes brilho e polimento para torná-los mais úteis e belos. Outros noto que precisam de conserto e restauração e cuido deles da melhor maneira no momento. Outros ainda são como jornais e revistas velhas, ou roupas que não servem mais. Estes eu jogo no lixo e esqueço deles para sempre. Não é necessário eu ficar com raiva ou sentir que sou uma pessoa má para fazer isso. Exercício. Estou disposto a mudar. Vamos usar a afirmação. Estou disposto a mudar. Repita com frequência. Estou disposto a mudar. Estou disposto a mudar. Toque a frente do pescoço enquanto diz isso. Esse é o centro energético do corpo onde ocorre a mudança. Tocando a frente do pescoço, você está reconhecendo o processo de mudança. Esteja disposto a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida.
Tome consciência de que onde você não quer mudar é exatamente a área onde mais necessita mudar. Estou disposto a mudar. A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras. As coisas definitivamente começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações. Muitos modos de mudar. Trabalhar com minhas ideias não é o único meio de eu mudar. Existem muitos outros métodos que funcionam igualmente bem. No final do livro, eu dou uma lista das muitas maneiras que você poderá usar para melhorar seu processo de crescimento. Pense em apenas algumas delas no momento. Existe a abordagem espiritual, a abordagem mental e a abordagem física. A cura holística abrange corpo, mente e espírito. Você pode começar em qualquer uma dessas áreas, desde que se proponha mais cedo ou mais tarde incluir as outras. Alguns começam com abordagem mental e procuram terapia ou workshops. Outros iniciam o trabalho na área espiritual com meditação ou preces. Quando você se propõe a fazer uma faxina em sua casa, não importa realmente por qual cômodo vai começar. Apenas escolha a área em que mais o atrai. As outras virão quase por si mesmas. Pessoas que não se importam com sua própria alimentação e iniciam um trabalho no nível espiritual, muitas vezes se veem atraídas pela nutrição balanceada. Encontram um amigo, um livro ou uma aula que fala no assunto, fazendo-os compreender que o que ingerem tem muito a ver com o que sentem e apresentam. O fato é que um nível sempre leva a outro quando existe a disposição de mudar e crescer. Eu, pessoalmente, dou muito poucos conselhos sobre nutrição, porque descobri que os vários sistemas não são bons para todos os indivíduos. Todavia, tenho uma lista de bons profissionais no campo da holística e envio clientes a eles quando vejo a necessidade de conhecimento nutricional. Essa é uma área onde cada um deve encontrar o seu próprio modo ou procurar um especialista que o submeta a testes específicos. Muitos dos livros sobre nutrição adequada foram escritos por pessoas que estavam doentes e inventaram um sistema que os curou. Sua intenção é ensinar a outros os métodos que usaram. No entanto, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, a dieta macrobiótica e a do crudivorismo são duas abordagens nutricionais completamente diferentes. Os crudívoros nunca cozinham nada, raramente comem pão ou cereais e tomam maior cuidado para não comer frutas e verduras na mesma refeição. Além disso, jamais usam sal. O pessoal da macrobiótica cozinha praticamente toda a sua comida, tem um sistema diferente de combinação de alimentos e usa muito sal. Essas duas dietas funcionam. Essas duas dietas já curaram organismos. Todavia, nenhuma das duas é boa para todo mundo. Minha abordagem nutricional pessoal é simples. Se cresce, coma. Se não cresce, não coma. Tome consciência do que você come. É como prestar atenção a pensamentos. Também podemos aprender a prestar atenção a nossos corpos e aos sinais que surgem quando comemos de formas diferentes. Limpar a casa mental depois de uma vida inteira se entregando a pensamentos negativos é semelhante a entrar numa boa dieta depois de uma vida inteira que se passou ingerindo a comida errada. Tanto uma como a outra podem criar crises antes de surgir a cura. Quando muda a dieta física, o corpo começa a tirar fora todos os resíduos tóxicos acumulados e, geralmente, a pessoa se sente muito mal por alguns dias. O mesmo acontece quando se toma a decisão de modificar os padrões de pensamento. A situação pode parecer pior por algum tempo. Lembre-se por um instante do fim de um jantar de Natal. Tudo já foi comido e chegou a hora de limpar a forma onde foi assado o peru. Ela está toda queimada, engordurada e com crostas. Então colocamos água e detergente dentro dela e a deixamos de molho por algum tempo. Então começamos a raspar a forma. Agora é que está mesmo uma sujeira. Parece pior do que antes. Porém, se começarmos a arear com vontade, logo teremos uma forma tão limpa como se fosse nova. O mesmo acontece quando se trata de limpar um padrão mental seco e encrostado. Quando o deixamos de molho coberto de boas ideias, a sujeira acaba subindo à superfície. Usando mais novas afirmações, logo estaremos limpos de qualquer velha limitação. Exercício. Querendo mudar. Então decidimos que estamos querendo mudar e usaremos todos os métodos existentes que possam funcionar para nós.
Deixe-me descrever um dos que uso comigo mesma e com outros. Primeiro, olhe num espelho e diga a si mesmo: estou querendo mudar. Note como você se sente. Se estiver hesitante, resistindo ou simplesmente acha que não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença está se agarrando? Por favor, não se repreenda. Só perceba qual é ela. Aposto que essa crença tem lhe causado um bocado de encrencas. De onde será que veio? Você sabe? Quer saibamos ou não de onde ela veio, vamos fazer algo para dissolvê-la agora mesmo. Volte para o espelho e, olhando bem fundo de seus olhos, toque o centro do pescoço e diga em voz alta 10 vezes: estou querendo deixar ir toda a resistência. O trabalho com o espelho é muito poderoso. Quando éramos crianças, recebemos a maioria das mensagens negativas de outros que nos olhavam bem no olho, talvez sacudindo um dedo para nós. Hoje, quando a maioria de nós se olha no espelho, diz algo negativo, quer criticando sua aparência ou menosprezando alguma atitude. Olhar-se bem no olho e fazer uma declaração positiva sobre si mesmo é, na minha opinião, o modo mais rápido de se conseguir bons resultados com afirmações. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Agora escolho com calma e objetividade ver meus velhos padrões e estou disposto a fazer mudanças. Sou receptivo, posso aprender, estou querendo mudar. Escolho me divertir enquanto faço isso. Escolho reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro algo mais para soltar. Vejo-me e sinto-me mudando momento a momento. Os pensamentos não têm mais poder sobre mim. Sou o poder do meu mundo. Opto por estar livre. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 6. Resistência à mudança. Estou no ritmo e fluxo da vida sempre em mutação. A percepção é o primeiro passo na cura ou mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-lo para então curarmos a condição. Podemos talvez começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo-o em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície de nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma aula ou um seminário, ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução do problema. Meu despertar começou com uma observação ocasional de uma amiga que fora informada a respeito de uma determinada reunião. Ela não se interessou, mas algo dentro de mim reagiu e eu fui. Essa primeira reunião foi o primeiro passo no meu caminho de descoberta, mas só vim a reconhecer seu significado algum tempo depois. Frequentemente, nossa reação a essa primeira etapa é pensar que a abordagem é tola ou não faz nenhum sentido. É possível que pareça fácil demais ou inaceitável para nosso modo de pensar. Não queremos usá-la. Nossa resistência fica muito forte. Podemos até sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. Uma reação desse tipo é muito boa, desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no nosso processo de cura. Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhes mostrar que já encontram no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. A verdade é que o processo se inicia no instante em que começamos a pensar em fazer alguma mudança. A impaciência é outra forma de resistência, ou seja, a resistência em aprender e mudar. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. Se você quer passar de um cômodo para outro, precisa se levantar e ir até lá passo a passo. Permanecer sentado na poltrona e exigir de si mesmo estar num outro cômodo não adiantará nada. O mesmo acontece com nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que, somadas, levarão à solução. Agora é a hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Não estou falando em sentir culpa ou sobre você ser mal por se encontrar onde está. Quero que você reconheça o poder do seu interior, que transforma cada pensamento em experiência.
No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criar coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para trazer coisas positivas em nosso benefício. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, vejo seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. A resistência está emergindo e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossas vidas são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. As lições podem ser aprendidas através da percepção. Se você pensa na coisa mais difícil que tem a fazer e no quanto resiste a isso, então está olhando para a sua maior lição no presente momento. O entregar-se, desistir da resistência, permitir-se aprender o que precisa, tornará o passo seguinte mais fácil. Não deixe sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Podemos trabalhar em 2 níveis. 1. Encarar a resistência. E 2. Insistir nas mudanças mentais. Observe-se, analise o modo como resiste e depois continue em frente, apesar de tudo. Pistas não verbais. Nossas ações frequentemente mostram nossa resistência. Por exemplo, mudar de assunto, sair da sala, ir ao banheiro, chegar atrasado, ficar doente, adiar, fazendo qualquer outra coisa, ocupando-se, desperdiçando tempo, desviar o olhar ou olhar pela janela, folhear uma revista, recusar-se a prestar atenção, comer, beber ou fumar, criar ou terminar um relacionamento, criar defeitos em carros, eletrodomésticos, encanamentos, etc. Hipóteses. Muitas vezes fazemos hipóteses sobre nós e outros para justificar nossa resistência e surgirmos com declarações como: não adiantaria nada, meu marido ou mulher não compreenderia, eu teria de mudar toda a minha personalidade, só gente louca vai a psiquiatras, eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema, eles não saberiam lidar com minha raiva, meu caso é diferente, não quero incomodar ninguém, vai passar sozinho, ninguém consegue. Crenças. Crescemos com crenças que se tornam nossa resistência às mudanças. Algumas de nossas ideias limitativas são: não se faz isso, não é direito, não é certo para eu fazer isso. Isso não seria espiritual. Pessoas espiritualizadas não ficam com raiva. Homens, mulheres não fazem isso. Minha família nunca fez nada parecido. O amor não é para mim. Isso é bobo demais. É longe demais para ir de carro. É trabalho demais para mim. Ah, é caro demais. Vai demorar demais. Não acredito nisso. Não sou desse tipo de gente. Eles. Damos nosso poder a outros e usamos essa desculpa para nossa resistência em mudar. Ideias como: Deus não aprova. Estou esperando que os astros digam que é a hora certa. Este não é o ambiente adequado. Eles não me deixarão mudar. Eu não tenho o professor, livro, aula, ferramenta certo. Meu médico não quer. Não consigo tirar algumas horas de folga. Não quero ficar submetido a eles. É tudo culpa deles. Eles têm de mudar primeiro. Assim que eu conseguir, vou fazê-lo. Você, eles não entendem. Não quero magoá-los. É contra a minha criação, religião, filosofia. Conceitos sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistência a mudanças. Somos velhos demais, jovens demais, altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, preguiçosos demais, fortes demais, fracos demais, burros demais, inteligentes demais, pobres demais, indignos demais, frívolos demais, sérios demais, emperrados demais. Talvez tudo simplesmente seja demais. Táticas de procrastinação significa deixar para depois. Nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. Usamos desculpas como: farei mais tarde, não posso pensar nisso agora, não tenho tempo agora. Eu teria de ficar muito tempo afastado do meu trabalho. Sim, é uma boa ideia. Farei isso um dia qualquer.
Tenho muitas outras coisas a fazer. Pensarei nisso amanhã. Assim que eu terminar com. Assim que eu voltar de viagem. A hora não é certa, é tarde demais ou cedo demais. Negação. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. São coisas como: não há nada de errado comigo. Não consigo fazer nada a respeito deste problema. Deu tudo certo antes. De que adiantaria mudar? Se eu o ignorar, talvez o problema desapareça. Medo. De longe, a maior categoria de resistência é o medo. Medo do desconhecido. Ou são estas: ainda não estou pronto. Posso falhar. Eles poderão me rejeitar. O que os vizinhos vão pensar? Não quero abrir essa lata de vermes. Estou com medo de contar ao meu marido ou minha mulher. Não sei o bastante. Poderei me magoar. Posso precisar mudar demais. Talvez fique muito caro. Prefiro morrer primeiro ou me divorciar primeiro. Não quero que ninguém saiba que tenho um problema. Tenho medo de expressar meus sentimentos. Não quero conversar sobre isso. Não tenho a energia necessária. Quem sabe onde irei terminar? Posso perder minha liberdade. É difícil demais. Não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas. Eu não seria perfeito. Eu poderia perder meus amigos. Não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. Não sou bom o bastante. E a lista continua, interminável. Você reconheceu algumas dessas formas como as que você usa para resistir? Procure a resistência nos seguintes exemplos. Uma cliente veio me procurar porque sentia muitas dores. Havia fraturado as costelas, o pescoço e o joelho em 3 acidentes de automóvel separados. Chegou atrasada para a consulta porque se perdeu. Ficou presa num congestionamento. Foi fácil para ela me contar todos os seus problemas, mas no instante em que eu disse, vamos conversar um pouco, todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. Suas lentes de contato passaram a perturbá-la. Ela quis sentar-se numa outra poltrona. Precisou ir ao banheiro, depois as lentes tiveram de ser retiradas. Não consegui prender sua atenção pelo resto da sessão. Foi tudo resistência. Minha cliente ainda não estava pronta para soltar tudo e se curar. Descobri que sua irmã também havia fraturado as costelas 2 vezes e que o mesmo acontecera com sua mãe. Outro cliente meu era ator, um mímico, artista de rua, com grande talento. Vangloriava-se da sua esperteza em defraudar os outros, especialmente instituições. Sabia como se safar de quase tudo. No entanto, não lucrava nada com isso. Estava sempre sem dinheiro, pelo menos com 1 mês de aluguel atrasado e sem telefone por falta de pagamento. Suas roupas eram puidas, o trabalho esporádico, tinha todos os tipos de dores no corpo e sua vida amorosa era uma droga. A teoria desse meu cliente era de que ele só poderia parar de trapacear quando algo de bom surgisse em sua vida. Claro, com isso nada de bom podia entrar em sua vida. Ele precisaria primeiro parar de fraudar. Sua resistência era o fato de não estar pronto para abandonar seus velhos hábitos. Deixe seus amigos em paz. Muitas vezes, em vez de trabalharmos nossas próprias mudanças, decidimos que um determinado amigo precisa mudar. Isso também é resistência. Quando iniciei minhas atividades como terapeuta, tive uma cliente que me mandava a todas as suas amigas que estavam internadas em hospitais. Em lugar de enviar-lhes flores, essa mulher convocava a mim para resolver os problemas dos doentes. Eu chegava de gravador na mão e, em geral, encontrava alguém que não sabia por que eu havia vindo, nem compreendia o que eu fazia. Isso foi antes de eu aprender a nunca trabalhar com ninguém, a não ser que ele ou ela peça. Às vezes, algumas pessoas me procuram porque ganharam uma sessão comigo de presente de um amigo. Isso geralmente não funciona muito bem, e é raro elas voltarem para continuarmos com o trabalho. Quando algo dá certo para nós, geralmente queremos compartilhá-lo com outros, mas talvez eles não estejam prontos para fazer uma mudança naquele ponto do tempo e do espaço. Já é difícil mudar quando queremos, e tentar fazer alguém mudar quando não quer é simplesmente impossível e pode estragar uma boa amizade. Eu forço os meus clientes porque eles me procuram. Quanto aos meus amigos, deixo-os em paz. Trabalho com o espelho.
Os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos, mostrando-nos com clareza que áreas precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Peço às pessoas para olharem dentro de seus olhos e dizerem algo de positivo para elas mesmas sempre que passarem por um espelho. O modo mais poderoso de se fazer afirmações é olhando no espelho e falando-as em voz alta. Há uma percepção imediata da resistência e assim pode-se superá-la mais rapidamente. É bom você ter um espelho à mão enquanto lê este livro. Use-o com frequência para repetir as afirmações e para verificar onde está resistindo e onde está aberto, deixando-se fluir. Agora, olhe para o espelho e diga a si mesmo: estou disposto a mudar. Note como se sente. Se estiver hesitante, resistente ou simplesmente não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença você está se agarrando? Lembre-se, não é hora de se censurar. Só preste atenção ao que está acontecendo e que crença sobe à superfície. Essa é a que tem lhe causado tantas complicações. Será que você pode reconhecer de onde ela veio? Quando fazemos afirmações e elas não soam bem ou nada parece acontecer, é fácil dizer: afirmações não funcionam. Não é que elas não funcionem. O fato é que precisamos de mais uma etapa antes de começarmos a fazê-las. Padrões repetidos mostram nossas necessidades. Para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior para eles. A necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Há algo dentro de nós que precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, dos cigarros, da pobreza, dos maus tratos, seja o que for que represente um problema para nós. Quantas vezes já dissemos: nunca mais farei isso? Então, antes de o dia terminar, comemos o bolo, fumamos os cigarros, dizemos coisas horríveis aos que amamos e etc. Então aumentamos ainda mais o problema, afirmando a nós mesmos: você não tem força de vontade, não tem disciplina, você é fraco demais. Isso só aumenta a carga da culpa que já carregamos. Não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina. Seja o que for que estejamos tentando soltar de nossas vidas, trata-se apenas de um sintoma, de um efeito externo. Tentar eliminar os sintomas sem trabalhar na dissolução da causa é inútil. No instante em que relaxamos nossa força de vontade ou disciplina, o sintoma brota de novo. A disposição de se libertar da necessidade. Costumo dizer aos meus clientes: deve haver uma necessidade em você por essa condição, senão você não a teria. Vamos voltar um passo atrás e trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando a necessidade desaparecer, você não ter desejo de fumar, comer demais ou por qualquer outro padrão negativo. Uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposto a me libertar da necessidade de resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro, etc. Diga a si mesmo: estou disposto a me libertar da necessidade de. Se estiver resistindo a essa altura, suas outras afirmações não irão funcionar. As teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou um novelo de linha, sabe que puxar e arrancar só piora a situação. É preciso soltar os nós com paciência e jeito. Seja gentil e paciente com você mesmo enquanto desfaz seus embaraços mentais.